Boa noite, então, pessoal. Para quem não me conhece, né, meu nome é Lorena. Geralmente, o colega até falou, né, das lives. A gente, desde a pandemia, né, não tem tido mais as nossas reuniões, assembleias presenciais, só de forma virtual. Mas a gente tem conseguido, mesmo através da assembleia virtual, inclusive trazer, né, bastante gente, que o pessoal fica no interior, que às vezes não conseguia participar, mas é muito bom estar com vocês presencialmente também. A demanda veio, né, em relação ao pedido de vocês aí, para que a gente conversasse em relação à questão do salário mínimo profissional, das mudanças que tiveram aí na legislação. Como vocês podem ver, né, a lei é uma lei de 66, salário mínimo profissional. A lei ainda está vigente, tá, pessoal? Pode passar aí, Sheila, por favor. A gente tem aí, a Marilena até colocou, não sei se algum de vocês já teve contato, mas aquela questão, né, do percentual, de horário, vocês que estão na CMI trabalham, né, 8 horas por dia, então o salário aí tem os 8,5 salários mínimos, né? Pode passar? Aí a gente tem a taxa daí, que a gente coloca até no site do CENTE, tem algumas pessoas que trabalham 6 horas, 7, de acordo com a proporcionalidade da lei, e as 8 horas, né, que é 10.302, que é o salário que foi congelado lá em 2022, tá? Os 8,5 salários mínimos congelados. Nós vamos chegar lá, pode passar? Só isso? Então, aí, só tem aquela conta ali, que se a legislação não tivesse sido alterada, né, se não tivesse congelado, o valor seria aquele, né? 8 vezes 1.000. 8,5. Seria 12.002. Exato. Tá diferente. E aí, como é que funcionaria? Cada vez que o salário mínimo fosse alterado, aquele valor seria alterado também, independente de estar durante a data base ou não. Então, pessoal, o que acontece? A gente já... Esse processo que culminou lá no STF já estava lá parado há muitos anos. Nós até fizemos, através das federações, várias intervenções nesse processo. E aí chegou em 2022, ele de fato foi julgado e manteve esse congelamento. Como funciona isso? A lei, ela está vigente, foi na verdade uma interpretação ali da lei e congelou. Eu não entendo que foi uma interpretação, porque na verdade a lei é muito clara, mas é uma decisão do STF, que está vigente no momento e é o que a gente tem que acatar. De fato, o CENTE, né, foi lamentável e a gente lamenta muito essa questão, porque o CENTE sempre buscou, não só o Minas, mas todo o Brasil, essa questão do piso. Então, de fato, essa notícia foi uma notícia que nós não recebemos, não ficamos felizes. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas por que vocês não têm nada para fazer? Porque é uma coisa que veio de muitos anos, e há muitos anos a gente tentou postergar essas questões, né? Tentamos lá em Brasília, enfim. E aí, está congelado. Então, o que a gente tem hoje? Né? Se você fala, qual que é a solução, então, para isso? São através dos nossos acordos e convenções coletivas. Esse ano mesmo a gente já fez vários acordos, inclusive com o piso, 12.002, né? Eu acima dos 10.302. Então, através dos acordos coletivos, a gente consegue negociar esses valores. Outras empresas, você fala, né? Outras empresas, inclusive, que trabalham para a CEMIG, né? A gente, inclusive, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque várias tomadoras de serviço, a gente faz acordo coletivo, né? Que tem um serviço para a CEMIG. Algumas, de fato, fecharam acima, estão mesmo no 12.002. Outras, às vezes, estão no 11, né? Ficaram no 11, porque quando o piso foi congelado no salário do piso de 2022, ainda teve alguns embargos de declaração no processo. Então, tiveram algumas empresas que ainda ficavam seguras de congelar e aí fizeram, era 11 mil e pouquinho, né, o piso de 2023 e ainda colocaram algumas empresas que prestam serviço para CEMIG. E aí a situação de quem está lá, igual você que é concursado, né, sabendo que às vezes, né, algum colega de uma tomadora está recebendo mais, realmente é uma situação muito complicada mesmo. Muito complicada. É difícil. A Copasa, se não me engano, é o piso atualizado, não é? Não. Lá na Copasa eles estão recebendo 12 mil também. A gente está, inclusive, começando a negociação coletiva. 10 mil? 10.302, desculpa. Inclusive, a gente está começando a negociação coletiva lá na Copasa.
A Copasa é um pouco diferente de você, sempre foi. A Copasa sempre paga como rúbrica também, contra-cheque. Então você recebe um valor, ela pagava, né, o salário base, depois pagava uma rúbrica. E aí essa rúbrica, ela chega nos 10.302. O que acontece na Copasa é que a maioria ganha acima do piso já, mas é por uma questão de carreira e tudo. Hoje, assim, a gente, nas assembleias, nas assembleias a gente nem teve essa demanda, por exemplo, dos profissionais lá. Porque a maioria do pessoal, por causa do próprio plano de carreiras e tudo, já ganha mais. Lá não teve concurso recente, né? Então, o alguns de vocês é de que ano? 17, 18. Vontade de fazer o edital 17 homologado em 18, E a gente entrou em 22. que foi o ano passado, né? O edital ano passado homologado e agora estamos entrando agora. Então na Copasa não tem essa mesma situação de vocês. O concurso é bem mais antigo, né? Então não tem ninguém nessa situação assim, atual de vocês lá. Você quer falar? Só uma questão da rubrica. Eu achei que lá eles pagavam a base, porque eu estou olhando que trabalha lá. Tá. Eu explicava errado. Eu entendi que ele recebia a base das 300 e a rubrica completava até os 8,5. Foi o nível da pontuação. Sempre foi assim, mas hoje não tem ninguém ganhando piso lá. Pelo menos não chegou essa demanda na gente, entendeu? Acho que esse ano descolou, mas o ano passado, nossa já estava descolado, por exemplo. Quem entrou em 2022, ano passado já descolou. Em 2022, obviamente, era o valor. E os de 2022 foi congelado. Lá na Copasa, o colega saiu, foi para a Copasa, o ano passado ainda era essa rúbrica, até o ano passado ele saiu, mas ele saiu de lá. Ano passado, então a Copasa recebia os 8,5 atualizados em 2023. Agora, eu não sei, esse ano talvez descolou esse ano. Eles não trouxeram essa demanda na Assembleia, tá, gente? Porque não tem peso nessa situação. A gente vai começar a negociação de fato, amanhã, inclusive, tem uma reunião de negociação na Copasa. Eu posso até buscar essa informação para vocês melhor, mas a gente não tem essa demanda lá, não tem essa demanda. Mas independente disso, hoje, eu falo com vocês assim, o que vai acontecer daqui para frente, assim, o que as federações vão fazer, porque agora a gente depende mesmo de lei, né? De uma lei que mude esse entendimento da STF, é a outra forma. Né? Então a gente precisa de lei, então as federações, a própria Eficiente, né, está muito atenta a essa questão, mas o que está valendo é isso. Eu estou já nessa questão do salário profissional há muitos anos, há quase 20 anos eu venho passando salário profissional. Então, primeiro, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, aquelas ações lá, né, que a gente tinha há uns anos atrás, eu falo que foi até 2015. 2015 mudou o marco. Assim. Eu entrava com a ação de salário mínimo e ganhava reajuste automático, porque ele reajuste em janeiro, reajustava o mínimo e eu ganhava. Depois de 2015, eu passei a não ganhar mais nenhum de reajuste automático, mas eu ganhava assim, no piso. Entrou na empresa e ser o valor do ingresso. Aí eu pegava esse valor de quando você entrou na empresa, o piso e eu ia cascado. Só isso. Os tribunais todos. A minha, até é um processo meu aqui do Centro, foi até o Gilmar Mendes que deu aqui, inclusive, deu essa decisão. E aí depois disso, nunca mais a gente ganhou esse reajuste automático. E aí a gente vinha, nunca tinha tido problema com o CEMIG, nem com o Copasa, né? Nem com nenhuma dessas empresas em relação a isso. Mas realmente, de fato, assim, se fala assim, a CEMIG está descumprindo a legislação? Não, a CEMIG não está descumprindo a legislação. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa focar na negociação coletiva. A Maria Helena e a gente tem batido muito na tecla nessas reuniões, a gente sempre está lá no CEMIG, né? E batido muito na tecla que a CEMIG tem perdido profissionais, não tem conseguido, né? Vou até deixar o Jason depois na Maria falar mais sobre isso, não tem conseguido reter talentos por causa desse valor. E essa tendência, por quê? Muita gente dos últimos concursos que eu converso, os caras não têm interesse E só nessas levaram. Não, já levei. Eu falei assim, Várias. Não, mas eles estão. Entra gestão de pessoas e gestão do conhecimento muito. Não, mas não, assim, a gente, por exemplo, está com uma demanda lá na empresa, pra você ter uma ideia, agora de um acordo coletivo do pessoal que vai trabalhar no COS, né? Eu perguntei se tinha alguém de vocês. Não chegou. Mas terão engenheiros lá no COS. Foram contratados, inclusive. Uma galera, uns 13 ou 14 pessoas. já tem. Foram chamados lá. Essa semana. O que acontece? Porque essa turma do COS, eles têm um acordo específico. A gente tem que tratar dessa situação deles, que é uma situação para o COS de engenheiros inédita. Beleza. E aí, dentro desse novo cenário, a gente foi conversar com a empresa e a gente entendeu que o melhor momento da gente levar essa discussão para a apreciação dos engenheiros é para esses caras que estão chegando.
Não adianta a gente tomar decisões antecipadas de quem vai chegar com o seu direito já forjado ali, com tudo já decidido. Não, vamos esperar essa turma. Tanto é que o acordo dos técnicos e do pessoal do Sindialeto já foi colocado, já foi renovado. Já tivemos a Assembleia, já foi renovado, vai ser renovado. Isso, e aí a gente pediu esse compasso da empresa, nessa negociação, para a gente poder trazer isso para os profissionais e até para a gente aproximar e para eles entenderem como que é essa dinâmica de negociação. Porque o cara chega na empresa e não tem essa visão de como o sindicato vai atuar, como que ele tem essa defesa dos direitos e como que isso é concebido. Alguns interpelaram, né? Alguns que chegaram, mas e esse salário? Por isso que a gente resolveu fazer esse esclarecimento, porque realmente não entra na cabeça do engenheiro, porque a gente está tratando de uma proporcionalidade que caiu, porque a maneira mais exata de você fazer de tornar isso justo é a proporcionalidade, 8,5 para qualquer engenheiro, é claro. Agora, quando você fala de 10, 2, de correção, etc. Então, por isso que a gente tem essa preocupação de esclarecer para vocês, principalmente para o nosso trabalho ficar balizado para vocês, porque senão, poxa, o que o cliente tem feito pela gente, né? Por que está isso aí 10 vezes 2 e a gente entende a 8,5? Então, para trazer esse esclarecimento e dizer para vocês também, até para vocês serem multiplicadores lá na casa da gente, em relação a essa turma do COS, que geralmente o cara chega do mercado, chega um pouco cru, né? Como todos nós enquanto chegamos da CEMIG. Então é importante ter esse bate-papo de corredor, falou, vai lá no Senge, o Senge vai fazer uma negociação em futuro, ou né, em breve, então é importante vocês estarem procurando para vocês conhecerem como que funciona isso aí. A gente sabe que não é legal, obviamente, você não está discutindo a lei. Você tem aquela questão, não é ilegal, mas tem a questão, você tem uma contratada dentro da CEMIG, que está pagando lá o piso pau, os 12 mil, aí tem aquela discussão. É legal, mas não é justo, é imoral. Aí tudo bem, o que é imoral não é legal. Sim. Mas o não a gente já tem. Então, assim, que a gente chamou a Carol para, assim, levar essa pauta forte, sabe? É só ano que vem no acordo coletivo, tudo bem, a gente podia também trazer só. Mas não são poucos, é uma galera, já juntou uma galera de 2022, já tem mais gente, tá? O negócio assim, você vai nivelar por baixo, até para isso reflete, não só de você nivela por baixo, isso reflete por em cima. Assim, é um negócio de pensar, tentar ter uma proporção maior do que só. Sem dúvidas, assim, eu sempre falo isso, que assim, já há muitos anos em negociações coletivas, a gente tem que nadar conforme a maré. E a maré, no momento, é a gente conseguir realmente melhorar aí o salário de vocês através de um acordo coletivo, que é a nossa ferramenta. Agora, você falou de tempo, eu falo antes tarde do que nunca, né? E a gente precisa realmente disso. Então, assim, a gente está com tempo para vocês terem essa consciência de classe. Então, assim, isso é muito importante, porque quando a gente chega na negociação, é muito pesado lá na mesa, só quem está lá sabe, né? E a gente precisa de vocês. Então, assim, vamos levar para a CEMIG essa pauta de forma forte, vamos levar isso de forma... Mas, assim, não adianta a CEMIG ameaçar colocar benefício e a gente aceitar a proposta. Porque se a gente quer levar esse ponto, a gente tem que lutar. Porque o que a gente mais quer, assim, e a gente sofre muito com isso, é porque, assim, às vezes a gente quer seguir em frente, até que esse último acordo a gente foi, assim, até mais, e é uma pressão absurda que a empresa faz, eu entendo vocês na gente também, é uma pressão absurda, é um período de pressão muito grande, mas a gente precisa de você o seguinte, nós não vamos aceitar essa negociação assim, de ter resistência. A CEMIG só trabalha e só age assim. A gente já sabe o modus operandi dela. O modus operandi dela é o seguinte, ela já sabe quais são as nossas pautas, ela já sabe, ela vem voltando tudo, porque aí é aquela estratégia que é muito antiga, né, na negociação coletiva, e que a CEMIG usa e sabe usar muito bem. Que ela, assim, vou retirar direitos, porque aí eu vou começar a devolver, eles esquecem aquilo que realmente é importante para eles. Essa é a estratégia mais velha que existe, mas é o que a CEMIG faz. E ela faz mesmo, e sem nenhum constrangimento, sem nenhum pudor, e aí a gente tem que tentar. Então é importante que vocês vieram nesse momento, que vocês já façam essa consciência de classe, já conversem com os colegas, falam, olha, a gente teve um incêndio, só através do acordo coletivo a gente vai conseguir, a gente vai muito forte, a gente acha importante, assim, vocês estarem muito junto com a gente mesmo nas negociações coletivas, porque a gente vai levar, nós vamos bater, e a gente bate mesmo,
mas a gente precisa de vocês com a gente, porque senão a empresa sabe. Quando a gente leva uma questão da mesa, que a empresa sabe que na primeira batida de pé vocês vão retroceder, ela não vai seguir em frente com aquilo, entendeu? Então, assim, converse mesmo, se a gente quiser mudar, quiser ter lá o salário mínimo de 18,5, vai ser um acordo. A empresa tem total condições financeiras de fazer isso, né? A gente precisa fazer um levantamento de quantas pessoas estão nessa situação, a gente fazer um levantamento do impacto financeiro que isso vai gerar para a empresa, mas assim, do ponto de vista financeiro, a gente sabe que isso não tem nenhuma dificuldade para a gente já ter esses números. Então, é muito importante que vocês já pensem nisso para ajudar a gente a subsidiar isso na mesa de negociações e trazer isso muito forte, porque isso vai ser uma bandeira, sem dúvida, que a gente vai levar na negociação aí de 2024, 2025. E talvez aproveitar o tempo agora da empresa, Não, muita gente do concurso novo, então o pessoal que estava no mercado poderia estar recebendo lá os 12 mil no mercado e saiu para vir para a CEMIG. Então, conversar com essa galera que está entrando, vocês, principalmente os grupos novos aí, grupos do WhatsApp, é importantíssimo, porque essa é a galera que mais sofreu, assim. E às vezes, assim, a pessoa não tem muita noção. Eu conversei mesmo com um engenheiro, de lá do CEMIG, ele me viu pessoalmente lá, e ele falou comigo, nossa, eu vim do interior pra cá. E aí, só como eu tô tendo piso com desconto, com a moradia, que pra mim não tá valendo a pena, cara. Ele não tá valendo a pena. O gerente de BH é muito grande. Ele falou, não tá valendo a pena pra mim ficar aqui. Porque tá assim, eu era técnico à noite, eu era técnico e, né, ele era técnico e migrou no concurso para engenheiro. Eu falei, como técnico tava melhor pra mim. Então, assim, a gente tem que levar mesmo, assim, a gente teve na CEMIG há uns 3 anos atrás, e a Maria Helena e o Shakespeare, e a gente bateu muito nessa tecla mesmo, de retenção de talento, de valor. Porque, por exemplo, nessa nova, só para vocês terem um exemplo, como é difícil, tudo na CEMIG é difícil, gente. E não é pouco, é muito difícil. Aí, É só nessa gestão ou sempre foi assim? Não, Essa gestão é pior. essa gestão tá pior um pouco. Bastante pior. E aí a gente tava conversando, por exemplo, a gente falou, Nada é para sempre. nada é pra sempre. Então, por isso que eu falo, não, mas eu falo que a gente tem que ter as armas certas, né, as estratégias certas pro momento. A gente não tem como fugir do momento, né? E aí a gente falou, deixa eu falar. E aí a gente falou o seguinte, e a gente levou, falou assim, ó, esse pessoal que tá vindo mesmo, os técnicos têm, né, aquele sala de controle, né, os adicionais, e esse CEMIG não quer dar nada para os engenheiros. Vamos pagar o piso e é isso. Então, o engenheiro não vai querer ficar aqui, meu, né? Ele vai querer. Ele vai ser chefe do cara, e aí o cara vai ganhar mais. Quem abriu a sua disso, inclusive, eu trabalhei lá, eu já recebia precocidade. Não, falou não. Aí chegou e falou, não, vamos pagar. A CEMIG não paga para ninguém, por exemplo, não tem muito dinheiro que área de condicionamento e tal, que vai nada. Eu queria reforçar uma coisa que o Will falou, que vocês pudessem trabalhar a questão da demonstração e argumentação, que é o seguinte, quando eu conheço colegas, eu já vi contra-cheque, né, eles ganham 12 mil e pouquinho, tipo 12.200, 12.300 e são pleno. Tá. Né? Tem sênior lá que ganha 13 mil. Então, assim, quando você vai ver os degraus entre as categorias dentro da própria função ali, são pessoas que fazem as mesmas funções, os degraus são muito pequenos. Foi o que o Will falou. Ao ponto que ela paga 10.300 para o júnior, se os demais colegas, que apesar de não serem júniores, têm um salário muito achatado, se a empresa pagasse o piso, o degrau para eles seria uma outra referência. Então, adequaria para eles. Então, assim. Porque aquele cascata, né? Exatamente. Então, você teria que demonstrar isso para a categoria, dentro da argumentação, que o pleito, apesar de nós estarmos defasados, eles também estão. Porque é uma questão de proporcionalidade. Claramente a gente tem um problema no plano, né? Claramente, né? Porque... Até 2006, a CEMIG gente sempre sabe falou, qual ela está reajustando o plano de carreira. 18 anos que eu estou na CEMIG, eles estão ajustando esse plano de carreira. Ninguém sabe qual é o plano de carreira. Ninguém sabe, não é um negócio aberto. Quando Ninguém sabe. Eu queria que aproveitar a Lorena aqui, depois a gente abre essas questões aí, sobre produtividade, para eles compreenderem a questão da renovação do acordo, da pressão. Então, a gente tem essa pressão que a gente não tem mais autoridade, né? Realmente, assim, a gente teve essa questão da reforma trabalhista e a gente teve
muitas perdas, mas eu considero que a produtividade foi uma das piores que a gente teve. Foi um pouco até antes da reforma, né, no governo Temer. Você sabe o que é? A produtividade é o seguinte, antes a gente falava o seguinte, enquanto a gente, a produtividade é o seguinte, pra quem não sabe, enquanto a gente não tinha um novo acordo, valia, né, o acordo anterior. E isso era excepcional, isso inclusive era uma luta do movimento sindical de muitos anos. Era uma garantia. A gente brincava que a gente ficava, quem é mais velho, brincava que a gente ficava com a xícara de pix na mão, implorando, né? Então foi uma reivindicação que a gente teve, e a gente teve depois a Súmula 277, depois foi revogada, né? E aí foi uma perda muito grande pra gente, porque a gente agora está na mesma situação. Porque aí a CEMIG faz as ameaças, né? Por quê? O acordo coletivo, né, que a gente tem a vigência dele, ela geralmente renova a database a critério dela, de acordo com a conveniência dela. E aí depois, olha que ela não quer mais mesmo, ela fala, não vou renovar mais, e aí perde o direito. Foi o que aconteceu, vocês viram. Acho que para vocês é muito fácil saber isso, quem já estava na empresa, quem não é muito novato, vocês viram a situação, né, que ficou o Cindy Elétrico, né, e tal. Perdeu o ticket, né? Então, assim, e são categorias, e às vezes, assim, e é isso que às vezes a gente sofre um pouco, porque a categoria que tem um salário menor, né? Mas que aceita ficar nessa situação porque sabe, né, que realmente que precisa para alcançar os objetivos, né? Então a gente, sem dúvida que o colega falou, Felipe falou, é muito importante a gente trazer todo mundo para essa discussão mesmo. Eu tenho certeza que quem é pleno não está satisfeito com esse salário, né? E aí, tem uns aproveitou que congelou para achatar. E eu não sei se vocês já repararam, todo mundo quer ser chefe na CEMIG. E aí, que a pessoa sendo chefe, ela tem uma ascensão aí, né? E aí todo mundo quer, por causa dessa questão salarial. E não é isso. Numa empresa séria, a gente tem cargos técnicos. Nem todo mundo tem perfil de ser chefe. E infelizmente, por causa disso, a gente tem a CEMIG, tem quem está debaixo dessas chefias, sabe que eu vou falar aqui, o preço tem que ser muito alto. Porque nem todo mundo nasceu para ser chefe, né? Falando português muito claro aqui para vocês. Porque tem cargos que são técnicos, a pessoa é um ótimo técnico, um ótimo profissional, mas ela não sabe ser chefe, ela não sabe lidar com pessoas. O que mais acontece na CEMIG é isso. Pessoas que querem uma atenção. Pelo contrário, sabem muito bem ser chefe, não conseguem ser líderes. Líderes, claro. Tem cara, chefe Primeiro, não tem cargo de chefia. Não tem cargo de chefia para todo mundo, mas as pessoas que a gente vê que estão assumindo aí as chefias, o chefe falou muito bem, né? Líder é diferente, sabe lidar com pessoas, sabe tratar, sabe? Né? A CEMIG, isso aí, hoje a maior reclamação que a gente tem aqui no CEND hoje é em relação às questões psicológicas mesmo, né? A gente atende, a gente não pode abrir para vocês, porque são questões muito pessoais. Hoje mesmo, a Maria Helena e o Cheiro atenderam aqui um engenheiro, e a gente recebe assim, muitas denúncias, a gente a porta do centro de está aberta, a gente depois vai lá, conversa, tenta fazer um trabalho na empresa, porque são muitas denúncias mesmo de assédio, muitas pessoas sofrendo, porque por causa disso que a gente está falando. E assim, parece que são coisas que não estão ligadas, mas olha como é que estão ligadas, o salário. Porque às vezes a pessoa ela quer sair da carreira técnica e ascender em algo que ela não tem aptidão para ascender, né? Porque não tem aptidão, e ascende ali por uma questão de mudança de salário. Porque numa carreira técnica ela não vai conseguir ter aquela ascensão. Isso é horrível. Uma empresa que é séria, que tem realmente um compromisso, como a CEMIG tem que ter, né? De ter um compromisso aí com a sociedade, tudo, não poderia agir dessa forma. Mas hoje essa é a realidade. Nesse bolo entra essa inversão, a valorização do profissional, alguns atores sabem do terceirizado. Não tem problema, a gente não quer, não é que tinha uma época, eu falo, quem é crachá verde tem um rei na barriga, o crachá marrom. Hoje inverteu para essa ótica. Quem está, inclusive número, você tem para cada um crachá verde, para engenheiro você tem 2, 3 amarelo. Então, assim, a sensação, eu vou falar uma coisa assim, o sentimento, não sendo radical, mas o seu sentimento é assim, parece que aquele cara que está vindo do contratado terceirizado está sendo mais valorizado. Já tem velocidade de promoção, de ascensão, tem maior. Velocidade de promoção. Isso é um perfil de gestão, tá? Ela quer o só perfil falar. dessa gestão, vocês falaram sobre essa gestão, só fazendo uma pergunta anterior, porque assim, pressupõe negociação, avançar e retroceder. Essa gestão nunca fez isso com a gente.
nunca retrocedeu. A gente nunca fez avanço. É impositiva. É uma negociação impositiva. Então, ser muito claro naquela pergunta, sem fazer meias voltas. Então, assim, isso dificulta muito, sabe? Então, por isso, reforçando aquelas primeiras falas, da força que vocês têm no colega Licão, da negociação. Na época da negociação, nós falamos de união. Tá? Só reforçando aquele tema lá que já foi extinto aqui, a gente está no outro tema, mas eu precisava de fazer esse reforço. Esse convite para que na época da negociação, não é que a gente é infalível, mas confie na gente, confie na nossa visão, confie no que a gente está fazendo, embora possa parecer questionável como foi na última negociação, confie. Esse voto de confiança que a gente pede para ter essa união e vocês terem força, não a gente. Desculpa a interrupção. Dessas coisas aí que eu chamo um pouco mais tarde, para perder isso na discussão, mas eu vi muito que o pessoal está comentando a questão da insatisfação interna de quem está em cargo pleno, sênior, essa questão interna. Agora, por exemplo, no meu caso, que eu entrei no concurso de agora, eu era de mercado, já tenho mais de 4 anos de experiência distribuidora, eu entrei com a perspectiva de uma remuneração que envolveu decisões de carreira. Quando cheguei, a remuneração é abaixo do que eu ganhava 2 anos atrás. Então, tem a questão de é uma instituição séria, é uma instituição que a gente sabe que tem toda uma influência, todo um arcabouço técnico de muita importância dessa equipe. E a gente toma decisões, ponderando, claro, também a remuneração, que é algo importante para a gente como profissional. E a gente se debate da situação também é um pouco frustrante nesse sentido. A gente vê que não só a questão interna, como também um profissional que veio do mercado, veio para a empresa sabendo que viria com a posição de júnior, que eu fiz essa decisão ciente disso, mas que a remuneração efetivamente não é aquela que condiz com o piso salarial que a gente tem visto no 2024. A gente conversou sobre isso no início, assim, e até falei com os colegas, né, vou falar com você, que assim, é uma pauta que a gente sempre tem levado para a empresa. E ter vocês aqui, isso vai fazer com que a gente leve isso de forma mais forte dentro da empresa. Porque senão não vai ter esses talentos, né? Senão realmente não vai ter. E aí a gente vai precisar ver o que ela quer, de fato, o que ela quer, né? Qual que é a expectativa dela em relação a Ficar claro nessa questão, Chico, só eu acho que é ir aumentando a terceirização, de jogar muita gente, e assim, quem passa no concurso, aquele sonho, a gente quando entrou, a gente até faz vídeo todo empolgado lá e tudo. Se a gente parar sem o vídeo, a gente se sente, a gente vai sentindo preterido, né? Não, isso é péssimo, porque realmente, assim, quando você não tem expectativa de crescimento, isso desmotiva, né? Então, assim, isso vai fazer na CEMIG ser o que ela é hoje, né? Morena, só em cima daquelas frases de efeito que eu gosto de falar, a CEMIG não pode ser um cemitério de talentos. Vocês têm que prestar atenção nisso. Então, quem está chegando, acaba chegando com toda essa energia, já aconteceu isso comigo também. Você chega com muita energia, com muitos sonhos na cabeça, com muita. Você chega com a faca no dente. Expectativa, e acabam essas situações te deixando um pouco, né? Igual o caso da colega ali que disse que chegou no mercado, foi o meu caso também. E aí você acaba criando grandes expectativas, e aí você se vê as suas decisões, costuma ser. Você começa a questionar internamente por que você fez isso. Mas é uma tendência que a gente precisa de reverter. Só 2 pontos que eu queria trazer de forma bem objetiva. Primeiro é que eu acredito, né, vindo de uma área que é técnica na CEMIG da geração, eu converso com os colegas e eu não tenho esperança que os meus colegas engenheiros vão comprar a briga do sindicato. Isso é uma constatação muito ruim, assim. São colegas mais velhos, que normalmente tem uma Maria Rosa, tem uma Noêmio ali para garantir, e é aquele pensamento egoísta mesmo, assim. Então eu acho que a gente tem possibilidade de ganhar isso se a gente focar na galera que está chegando. E claro, né, sempre vai ter colegas aí que tem 10 anos de CEMIG que também vão estar na luta, mas é exceção a regra. Aqui
E aí eu acho que como a gente teve um desligamento agora, a força de trabalho da empresa está renovando. Então, assim, seria interessante se vocês fizessem uma campanha mesmo para trazer esse pessoal para o sindicato, pegasse e-mail, grupo de WhatsApp, eu não sei, mas eu acho que uma campanha pensada para o pessoal que está chegando, igual a colega está comentando, está sentindo a dor de você ter um contra-cheque e o salário líquido. Tipo assim, não dá pra você morar aqui na região. Então, assim, o pessoal que ganha 20 mil, gente, esquece, não vai, eles não vão ficar sem receber um ticket, eles querem, tipo assim, eles querem menos de responsável possível. E ainda a gente sofre retaliação. Igual na conta coletiva que eu neguei lá, com o risco de perder lá um ticket, os colegas brigaram comigo, tipo, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Então, assim, eu acho que não adianta a gente dar muito ponto de faca nessa situação. A gente tem que focar na galera que está entrando e a galera dos 2 últimos concursos, e aí sim, sei lá, fazer greve. Quanto tempo essa categoria não tem uma greve? Só o Sindicato Elétrico faz greve, e quando chama greve não vai ninguém. Vazou muito, né? Tipo assim, é uma galera que a CEMIG vai sentir, sabe? Que é uma galera que ela tá chamando, que ela precisa desse pessoal trabalhando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a questão de carreira da CEMIG é muito mais complexa do que físico profissional, só para abrir um pouco a mente, assim. A gente não sabe sobre plano de carreira, não tem um documento oficial da empresa que nos fale sobre isso. Você está chegando, é até bom a linha das expectativas. Não tem, você pede RH, você mostra a IP, a IP fala que isso deveria ser claro, ele, não, tá fora do ar, depois a gente vai. Não, o seu líder não sabe. Dependendo da o QVP pra onde você vai. ele respondeu, esse QVP com a planificação. QVP não é Só vai ser transparente. E cada gerente, na avaliação de desempenho, fala uma coisa. Agora, na minha área, eles falaram que as vagas de sênior, quem decide é a superintendência. Ou seja, tem uma galera esperando para ser promovido para sênior que não tem mais vaga. Que jogam para o outro. E do nada some as vagas. Pô, a carreira da gente não pode ser, sabe, uma coisa aleatória, assim, se a gente sabe onde que tá indo. Então, assim, a coisa é muito mais complexa, sabe? Da retenção de talentos realmente da empresa. Então, se ela quer ser competitiva, ela tem que olhar também para os talentos que ela está retendo. E ela tem que se ponderar pelo que o mercado está oferecendo também. Claro, porque senão vai embora mesmo, que é o que a gente viu, né? E assim, até aquela questão do último acordo, que ela diz aquela cláusula, né, de a pessoa poder, né, fazer aquele acordo, né, para poder sair da empresa, como um acordo. A gente viu que ela fez aquela cláusula porque ela não está conseguindo reter mesmo. E assim, uma empresa que treina, que capacita um profissional, quer perder, quer fazer como um acordo, não quer, né, gente? É muito mais gasto para ficar treinando. Antes de você falar, deixa eu só falar um pouco assim, dar um apanhado geral aqui, e depois eu te passo a palavra. A CEMIG é uma grande empresa e ela precisa muito da engenharia, em todas as áreas, né? Em todas as áreas. E o problema de gestão, ele tem sido muito crítico, porque a consideração em relação às necessidades da empresa tem sido negligenciada. Né? Eu falo isso em expansão, operação, manutenção, saúde, segurança. Todas essas áreas têm uma criticidade alta nesse momento. Né? Eu sei disso porque assim, nós acompanhamos as pessoas, nós ouvimos as pessoas. Né? E assim, é importante que vocês saibam que o que for trazido aqui para o sindicato, de forma pessoal, fica completamente em sigilo. Né? A nossa intenção é proteger os trabalhadores e não expor ninguém. Então, se vocês tiverem alguma questão ou souberem de alguém que tenha, não se preocupem com relação ao nível de exposição. Então, o que precisa? A gente precisa trabalhar com fatos e dados. Então, assim, vocês são um número expressivo de profissionais que entraram na empresa. E o que a gente vê? A engenharia. A engenharia e a economia, elas andam muito juntas. Quando a economia está indo bem, a engenharia também vai bem, né? Então, isso é um fator que pode pressionar
Para isso, a gente precisa de saber, sem expor plano de cargos e carreiras, né? Eu sou engenheira eletricista, eu trabalhei na empresa durante 32 anos, em vários cargos. Eu saí como gerente. Mas falar isso, é importante você falar essa trajetória, porque... Né? Trabalhei na distribuição a maior parte do tempo, mas a distribuição é o mundo, né? Então eu trabalhava e assim, conhecia todos, né, os colegas de geração, de transição. Então é importante a gente pegar essas informações, transformar em quanto é que custa. E assim, nós sabemos, né, a Lorena já disse que os profissionais contratados estão ganhando, inclusive, periculosidade. Os engenheiros externos. Mas a gente precisa, assim, claro que a gente tem capacidade de argumentação e a questão é justa, né, a remuneração digna é justa. Plano de cargos e salário sempre foi um calcanhar de Aquiles da empresa. A nossa luta, eu fui dirigente sindical há mais de 30 anos e voltei agora porque o bicho está pegando demais. Estou aposentada, mas deixa eu pegar mais esse boi pelo chifre aqui junto com o Sheison, Lorena, né, e os demais colegas aqui. Tá bom. Nós agradecemos, né, Sheison? Porque... Ela pode andar com algo nas costas, ela está aposentada. E assim, a gente vê que o que nos leva a conseguir, e a gente tem que ter muita estratégia, tá? Porque assim, hoje vocês, né, falaram que a gente é assediado, né, eles não gostam muito de pessoas muito reivindicativas, né? Então assim, a gente tem que ter estratégia. Eu falo que, no meu caso específico, eu sempre atuei como a água mansa. A água mansa, você não detém. Porque às vezes quando vem aquela, né, enxurradona, todo mundo assusta. Mas a água mansa não. Então a gente tem que ter persistência, né, nos unirmos da forma discreta, hoje discretamente,